Imagine acordar e perceber que a lua desapareceu. Nenhum reflexo no céu, as noites mais escuras do que nunca e algo estranho acontecendo com o mar e com a vida na Terra. Hoje, vamos explorar o que aconteceria se a lua sumisse de repente. A Lua esteve ligada à Terra na maior parte de seus 4,5 bilhões de anos de existência. Astrofísicos especulam que sua origem se deu por uma possível colisão da Terra com um planeta da massa de Marte chamado Theia. Além disso, a Lua está se afastando da Terra cerca de 4 centímetros por ano, o que pode parecer pouco, mas em bilhões de anos seria o suficiente para sentirmos vários efeitos e também não termos mais nenhum eclipse solar total, já que a Lua não poderia cobrir o Sol completamente. Porém, a ausência de eclipses é o menor dos problemas. Nosso satélite tem uma importância gigantesca para nosso planeta e nossa existência. Se você acha que ela simplesmente está lá para servir como uma espécie de abajur natural, você está muito enganado. A primeira coisa que notaríamos seria a falta de maré nos oceanos. As pessoas que moram em litorais notariam as marés fracas, porém não completamente ausentes. Isso acontece porque a Lua não é apenas puxada pela Terra, mas também exerce uma força gravitacional que puxa a Terra também. O lado da Terra mais próximo da Lua é puxado com mais força do que o seu lado mais distante, e isso faz com que a água de um lado da Terra seja puxada pela força gravitacional da Lua e criem duas protuberâncias de marés. Mas isso tudo de uma forma bem resumida, já que poderíamos fazer um vídeo falando apenas da formação das marés. O Sol também tem um efeito nos oceanos da Terra, mas bem menor do que a Lua, por isso não teríamos a ausência total das marés. As marés agitam o material nos oceanos, o que permite que os ecossistemas costeiros prosperem. Os animais nesses ambientes, caranguejos, mexilhões, estrelas do mar, caracóis, dependem das marés para sobreviver. Sem um ecossistema costeiro, isso poderia ter efeitos colaterais para outros animais terrestres e marinhos e poderia levar à extinção de muitas espécies. Além disso, as marés têm um papel importante na formação e regulação do calor oceânico. As correntes oceânicas são movidas pelas marés, que distribuem água quente ao redor do globo e influenciam no clima. A ausência desses mecanismos poderiam causar um impacto enorme na dispersão de calor ao redor do planeta. Além disso, a ausência de marés poderia impactar embarcações, portos e atividades econômicas. A ausência da Lua também afetaria alguns animais noturnos. Os predadores dependem tanto da escuridão noturna quanto de uma pequena quantidade de luz da Lua para caçar. Sem nenhuma luz, muitas presas poderiam prosperar porque os predadores teriam uma certa dificuldade em avistá-las. Assim como as marés, isso poderia causar uma mudança no ecossistema e potencialmente levar à extinção de certos animais. A vantagem da ausência da Lua durante as noites seriam seus céus noturnos mais estrelados, com mais estrelas visíveis, sendo um espetáculo para quem vive longe da luz das grandes cidades, já que a luz da Lua, principalmente da Lua cheia, causa um impacto significativo na visualização de algumas estrelas, ofuscando seu brilho, principalmente das menos brilhantes. Por isso, muitos astrônomos preferem um período de lua nova para observar o céu. Um dos efeitos mais profundos levaria um tempo para começar a se manifestar, mas teria um efeito muito grande no nosso planeta. O eixo do nosso planeta está atualmente inclinado cerca de 23,5 graus em relação à nossa órbita ao redor do Sol. Isso é bom, já que assim temos as estações do ano que acontecem sempre em determinada época, o que é ótimo para nossa sobrevivência, já que assim sabemos o momento certo de plantar e colher certo alimento, além de outros benefícios que as estações nos dão e são cruciais para nossa existência. Mas isso tudo acontece graças à força gravitacional da Lua que estabiliza nosso planeta, fazendo com que ele mantenha essa inclinação e consequentemente mantendo as estações. Porém, sem a Lua, essa inclinação pode variar muito, desde nenhuma inclinação, ou seja, não havendo estação nenhuma, até uma inclinação que poderia causar climas extremos como eras glaciais. Imagine a Antártica apontada constantemente para o Sol, causando um calor extremo, fazendo com que várias geleiras derretam e consequentemente levando uma inundação em vários locais do planeta e até a extinção de várias espécies. Já no outro lado seria um frio extremo, uma escuridão sem fim, fazendo nosso planeta ficar com dois extremos, uma metade do planeta extremamente quente e uma metade extremamente fria. Outro efeito seria na rotação da Terra. No passado, a Terra girava muito mais rápido que os dias atuais. O período de rotação da Terra era cerca de 6 horas. Porém, com a Lua esse tempo foi aumentando cada vez mais. Ou seja, a Lua está desacelerando a velocidade de rotação do nosso planeta graças a alguns efeitos causados, por exemplo, pelas marés. Mas isso é um assunto para outro vídeo. Estima-se que daqui a muitos anos, a Terra irá girar cada vez mais devagar. Porém, sem a Lua isso seria o contrário. Os dias seriam extremamente curtos, o que poderia causar climas de frios extremos, já que a Terra precisa de um período de rotação certo para termos a temperatura média adequada para a vida, porque assim um lado fica tempo suficiente recebendo luz solar e aumentando a temperatura do nosso planeta, mas não por muito tempo a ponto de termos temperaturas infernais e impossíveis de se viver. Mas se a Terra girar muito rápido, isso não dá tempo suficiente para que nosso planeta seja aquecido, causando um frio muito forte que poderia impactar a existência de todas as espécies que vivem na Terra.
Outro efeito que não afetaria tanto nossa vida, mas acho interessante mencionar, é a ausência de eclipses, tanto solares quanto lunares. Já que em um eclipse solar, a Lua forma uma sombra da luz do Sol ao entrar na frente dele, causando aquele fenômeno incrível que é muito bom para podermos estudar algumas características do Sol, como por exemplo a coroa solar. E o eclipse lunar é quando a Lua entra em uma região atrás da Terra, formando uma sombra e às vezes até mesmo a famosa lua de sangue. Sem a Lua, nenhuma dessas coisas existiriam, algo que não impactaria a nossa vida diretamente, porém seria um efeito bem notável. A Lua não só é importante hoje, mas foi importante para a formação da Terra como conhecemos. Sem ela, não teríamos estações do ano, os dias seriam extremamente curtos e não haveriam fenômenos como os das marés e até mesmo eventos astronômicos como eclipses. Além do mais, a Lua sempre esteve enraizada na humanidade, ajudou a moldar os humanos ao longo do tempo. Muitas civilizações usavam o calendário lunar como uma forma de medir o tempo, e isso sempre foi essencial, já que precisávamos saber a respeito das estações do ano, por exemplo, para saber o melhor momento para certas atividades. Algumas civilizações ainda utilizam o calendário lunar, e a Lua sempre foi um elemento cultural significativo para nós. Se a Lua nunca tivesse existido, possivelmente eu não estaria fazendo esse vídeo e nem você estaria assistindo, já que nenhum ser humano sequer existiria, e se a Lua desaparecesse de repente, seus impactos poderiam ser severos e dolorosos ao longo do tempo, levando à extinção de muitas espécies e até mesmo da humanidade. Se você gostou e quer ver mais vídeos como esse, não esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para se aventurar comigo nessa jornada no universo, explorando seus mistérios e algumas curiosidades. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.